Estamos percebendo essa altura como aquilo que parecia um terreno leve, agradável da identidade, vai sendo corroído por Hombaba do Frantz Fanon. Fanon. Psiquiatria é a técnica médica que tem como meta permitir que o homem não se sinta mais um estranho em seu ambiente. Devo a mim mesmo a afirmação de que o árabe, permanentemente estrangeiro em seu próprio país, vive no estado de absoluta despersonalização. A estrutura social existente na Argélia era hostil a qualquer tentativa de conduzir o indivíduo de volta a seu devido lugar. Tá? Se a gente, claro que aqui a gente tem que modalizar devido lugar, como se fosse amarradinho, né? O próprio Baba vai questionar essa linguagem utilizada pelo Frantz Fanon, né? Mas o que o Frantz Fanon está ajudando a gente a pensar é que a produção da identificação, a produção da identidade do sujeito, produz nele uma série de abalos. Porque o sujeito negro, ele não se enquadra na criação que o sujeito branco produziu para ele. E quando o sujeito negro não se encaixa, esse sujeito acaba vivendo constantemente num estado de absoluta despersonalização. É como se ele perdesse a personalidade dele, porque ele não consegue se encaixar naquilo. E como aquilo foi dado, foi identificado como ele, uma identidade para ele, como que ele vai, então, recuperar, por assim dizer, uma identidade... Como é que esse indivíduo vai conseguir voltar para o chamado devido lugar? Sabemos que não tem devido lugar. O que Fanon está pensando aqui conosco é que esse processo de produção do outro cria para ele dores e sofrimentos psíquicos dificílimos de resolver. E que tem a ver com o processo de identidade. Essa semana eu assisti a um filme que está na Netflix, que é Girl. Não sei se vocês assistiram a esse filme. Trata-se, então, de uma menina branca, onde, meu Deus, Espanha, Inglaterra, não lembro mais. França, talvez, sei lá, enfim, Europa. Moral da história, o filme já aparece mostrando para nós que se trata de uma menina trans, então nasceu um menininho, por assim dizer, tem apoio do pai, tem atendimento psicológico, tem atendimento hormonal, né, da saúde e tal, e está fazendo o seu processo que poderíamos chamar de transição. Muito bem. Tem um desdobramento no filme em que ela não consegue lidar bem com a saúde dela, ela quer ser bailarina e tal, por aí vai, e há um efeito entre os remédios que ela está tomando e o balé. Se vocês assistirem, vocês vão ver que ela rodopia muito. Esse rodopiar, e aí ela tem problemas, enfim, e por aí vai. Tem um momento em que essa menina corta o próprio pênis. No final do filme é o que vai acontecer. Me desculpe se eu matei uma chave do filme. Eu queria que vocês pensassem conosco que dor psíquica esse sujeito está sofrendo e que faz acometê-lo de algo em relação ao seu próprio corpo. Então eu não consigo mais conviver com essa parte do meu corpo, com essa imagem, com essa característica, com essa identidade que deram para mim. Isso pode ser o cabelo negro, isso pode ser o menino negro que não aguenta mais ser parado pela polícia, isso pode ser a mulher que, por mais que ela se esforce no trabalho, muitas vezes ela não consegue. Quando ela consegue, alguém diz, tá dando pro patrão, né? Não devia usar essa expressão, que depois vai ficar gravado. Tá fazendo coisinha com o patrão. E por aí vai, por aí vai. Então, como é que tudo isso vai acometendo esse sujeito de diversas agressões? Para além da própria ideia, né? O sujeito se sente um estranho no seu ambiente. Saindo da citação do Fanon, a gente tem ainda algumas coisas para pensar
a partir do Baba o Fanon. O Fanon ele é leitor de Hegel e de Marx. É por isso que a dialética fanoniana é uma dialética que poderíamos chamar, desculpem, de hegeliano marxista. Já vou chegar aí. Tem a ver com uma afirmação fenomenológica do eu, porque o Fanon lê o Sartre, do eu e do outro. Então tem um pensamento sartriano aí, né? O existencialismo do Sartre está aparecendo. Tem a ver o pensamento do Fanon com a chamada ambivalência psicanalítica do inconsciente. Só que olha que interessante, essas categorias que a gente olhando assim de fora, uai, como assim? Hegeliano marxista, tem a ver lá com fenomenologia e tem a ver com psicanálise? Essas coisas não se combinam. O Fanon faz, ele produz um algo com isso. Para o Fanon, né, ele produz um Hegel que devolve a esperança à história. Então, ao juntar Hegel e Marx, a história ganha movimento. Deixa de ser uma história travada, deixa de ser uma história linear. É uma história de luta, de movimento, de esperança, de alteração, de produção da história. A evocação do Sartre, né, o eu sartriano, existencialista, né, o cara capaz de poder dizer eu, mesmo com uma arma apontada sobre a sua cabeça, no existencialismo ele vai responder por ele mesmo. Né? O Fanon vai restaurar a presença do marginalizado, vai colocar esse eu, esse outro sujeito aí que não estava presente. O Fanon vai pensar, a partir dessa psicanalítica dele, como é que a loucura tem a ver com racismo. Como é que isso tem a ver com essa citação acima, né? Tem um livro do Fanon em que ele traz notas psiquiátricas, né? Ele, trabalhando nos hospitais psiquiátricos em Argel, etc. E ele vai contar para nós como que essa loucura do sujeito não tem a ver com algo orgânico, não tem a ver com... Tem a ver com uma sociedade racista, com o racismo, que embutiu nesse sujeito a loucura. Então, para o Fanon, tratar a loucura implica em lidar com o racismo. Né? Fanon é o cara que vai ajudar a gente a pensar sobre o prazer da dor. Olha que interessante, porque no senso comum, na cabeça das pessoas, prazer está de um lado, dor está do outro, não é assim? É Fanon que vai nos convidar a pensar sobre a fantasia agonística, a agonia do poder político, né? De como essa polis, essa luta em sociedade tem a ver com fantasia, fetiche, projeção, agonia, desejo, recalcamento, agressão, né? E como isso tem a ver, então, com a vida em sociedade. Para Fanon, o negro não é. Ele não é negro, ele não é. Nem tampouco o branco é. Ora, se há uma produção acerca do negro, há uma produção acerca do branco. O problema é que nós, brancos, advogamos para nós um lugar universal e que criamos a nós mesmos, transparentes, como se tudo tivesse resolvidinho. Mas não está, nem para um, nem para o outro. À medida que textos de Fanon se desenrolam, o fato científico passa a ser confrontado pela experiência das ruas. Olha a presença do marginalizado. Então, você tirar o chamado fato científico, o conhecimento da universidade, enfim, e relacioná-lo com a vida, com a experiência das ruas. Observações sociológicas são intercalados por artefatos literários. Fanon vai buscar a literatura, a poesia. Né? A poesia da libertação é criada rente à prosa pesada, mortal do mundo colonizado. Avançando um pouquinho. Pergunta, eu vou baixar aqui para ficar mais interessante na minha leitura. E o texto é longo, não vai dar jeito, mas vamos lá. Está questionando o Baba. Bom, mas qual é a força específica da visão de Fanon? E repara, gente, ó, força está em itálico porque é força no sentido de qual o poder do pensamento do Fanon, e força está em itálico para dizer assim,
o que o pensamento do Fanon nos força a pensar? Percebe que tem uma ambiguidade aí? Força de poder, tem poder, e o que força? O que nos interpela? Tá demandando de nós o quê? De novo, Baba está jogando com a relação demanda e desejo. Ela, a força da visão de Fanon, vem, creio, da tradição do oprimido, da linguagem de uma consciência revolucionária, de que, como sugere Walter Benjamin, aspas, o estado de emergência em que vivemos não é a exceção, mas a regra. Temos de nos ater, ou seja, todos nós somos excluídos. Walter Benjamin sendo lido por Fanon, Rombaba. Só há exceção. A exceção é que é regra. Temos de nos ater a um conceito de história que corresponda a esta visão. E o estado de emergência é também sempre um estado de emergência, de vir à tona. Repare que a palavra emergência ali está em itálico. Estado de emergência é urgente, estado de emergência como algo que salta, que pula. É algo que vem à tona. Aquilo que vem à tona é aquilo que estava no inconsciente, se a gente pensar na linguagem psicanalítica, e que surge, e que manipula, e que manobra o que eu chamo de consciente. Então, vamos reler. E o estado de emergência é também sempre um estado de emergência, de vir à tona. A luta contra a opressão colonial não apenas muda a direção da história ocidental, mas também essa luta contesta sua ideia historicista de tempo como um todo progressivo e ordenado. A análise da despersonalização colonial não somente aliena a ideia iluminista do homem, então não se trata de iluminismo, mas contesta também a transparência da realidade social como imagem predada, anterior do conhecimento humano. Então, se por um lado nem tem a ver com história como se fosse progressiva, ordenado, lógico, causal, por outro lado, não quer dizer que não quer dizer que saiu de um lugar nenhum, né? Como se tivesse um ab-origine. Se a ordem do historicismo ocidental é perturbada pelo estado colonial de emergência, deixa eu me ater aqui. Olha o que ele está dizendo para nós. Se vocês pegarem, por exemplo, textos da galera decolonial, eles vão dizer aquela história que a Europa contou para nós, como a história das grandes navegações, formação das cidades, da própria Europa, do continente, sei lá, América do Sul, América do Norte, não sei o que, essa história é constantemente perturbada pelo estado colonial de emergência. É exatamente o que essa galera decolonial vai fazer. Né? De novo, a palavra emergência aí como algo que emerge, pula, nos assusta, nos assombra, e emergência no sentido de urgente. Mais profundamente perturbada, o quê? A ordem do historicismo ocidental. Essa ordem é perturbada, mais profundamente perturbada, é a representação social e psíquica do sujeito humano. Então, a ordem, a representação social e psíquica sendo perturbando-se e sendo perturbadas dentro do que a gente pode chamar de emergência do Estado colonial. Isso porque a própria natureza da humanidade se aliena na condição colonial. E a partir daquela declividade nua, declive, ir para baixo, ela emerge. A partir da declividade nua, ela emerge. Mas como uma afirmação, não como uma afirmação da vontade, quer dizer, uma agência pessoal. Então, eu estou com vontade de fazer isso. O meu grupo resolveu fazer isso. Nem como evocação da liberdade, mas como uma indagação enigmática. De onde vem isso? Indagação enigmática. Ao ecoar a pergunta de Freud, o que quer a mulher? Essa era a pergunta de Freud. Freud, então, está atendendo suas pacientes e tal,
né? Tentando tratá-las, né? Os transtornos, etc., histeria, e por aí vai. Freud vai se perguntar, o que quer a mulher? E quando ele faz essa pergunta, o que ele quer saber é quais são os desejos da mulher, que desejos são castrados, reprimidos, endossados, não endossados, como, quando, e todas as discussões em torno da política, da sociedade que estão aí presentes, para poder tratar a mulher. Ok? Se a gente lembrar do Fanon, então o Fanon vai perguntar o que quer o homem negro e dizer é impossível pensar a loucura sem pensar o racismo. Fanon se posiciona para confrontar o mundo colonizado. O que quer um homem? Indaga ele na introdução à Pele Negra, Máscaras Brancas. O que deseja o homem negro? Avançamos mais um pouquinho. O Fanon diz para nós, lido pelo Baba, eu tinha de olhar o homem branco nos olhos. Um peso desconhecido me oprimia. No mundo branco, o homem de cor encontra dificuldades no desenvolvimento de seu esquema corporal. Eu era atacado por tantãs, canibalismo, deficiência intelectual, fetichismo, deficiências raciais. Transportei-me para bem longe de minha própria presença. O que mais me restava senão uma amputação, uma excisão, uma hemorragia que me manchava todo o corpo de sangue negro. Eu disse para vocês agora há pouco que no filme Girl, a garota corta o pênis. Não contei, desculpa gente, mas assiste, vale a pena, tá? Não contei para vocês o seguinte, ela né, fazendo lá aula de balé, não sei o quê, junto com outras meninas, apesar de aparentemente aceita pelo grupo, ela não era tão aceita assim. Teve um momento, uma festinha lá, e festinha vocês sabem como é, né? Bebe daqui, bebe dali. As meninas fizeram uma rodinha e pediu para ela mostrar, né, o pênis dela. E ela faz isso. E quando ela mostra, tem uma relação. Quando ela mostra o pênis, o que está dizendo é, diga quem você é. Porque, e aí, quando ela mostra o pênis e ela diz quem ela é, o que é que o outro vai dizer? Você é como nós, mas não é bem como nós. E nem nunca será. Aí esse sujeito vai amputar o pênis para ser parecido com aquilo que está posto para ele ser. Várias discussões se levantam aí agora, imagino, na cabeça da gente, né? Mas se a gente cruzar com o que Fanon está dizendo aqui para nós, o olhar preconceituoso, o olhar hegemônico racial, me fita, lança para mim uma série de fantasias, de imagens, tantãs, canibalismo, deficiência intelectual, não sei o quê, né? E eu, sujeito, tenho dificuldade de olhá-lo nos olhos, tenho dificuldade porque essas coisas aparecem, elas se levantam quando eu encaro esse sujeito, do ponto de vista metafórico, ou seja, quando eu jogo o jogo dele, não consigo me encaixar nesse esquema corporal, que é o que está sendo dito para mim. O que me resta fazer? Me amputar. Produzir uma excisão, uma hemorragia, que me manchava todo o corpo de sangue negro. Se Rosângela, que está aqui conosco no grupo, pensar no sofrimento psíquico de adolescentes negras e no como isso tem a ver, não só de adolescentes negras, né, gente? Hoje lembra, a exceção é que é a regra. Há uma carga de sofrimento, de agressões tão grande nas pessoas que cada vez mais tem sido comum, nós que somos educadores, estamos em sala de aula, perceber menino que corta o braço, que, sei lá, um dia resolveu pular de não sei aonde, enfim, sei lá, todas as situações horrorosas que aparecem aí junto. Bom,
Daí que, então, já percebemos que minha identidade não é minha. Então, que história é essa de identidade? Se a gente lê o Fanon e o Baba, identidade é uma figura bizarra do desejo colonial, do desejo do outro. Então, quando eu respondo eu sou indígena, é preciso constranger essa marca e dizer, quando eu falo eu sou indígena, será que eu não estou respondendo, na verdade, à interpelação colonial sobre mim e me encaixando nas regrinhas dele? Porque é uma figura bizarra de transferência, de ambivalência psíquica, né? De projeção, de aproximação e afastamento. O que é frequentemente chamado de alma negra é um artefato do homem branco, né? Então, uma produção, artefato, repare, do homem branco. Então, quando eu respondo ao discurso que me diz vem, essa é uma frase do Derrida. Quando eu respondo à interpelação, você é mamãe, não é? Quando eu respondo a essa interpelação, quem produziu esse discurso, que provavelmente foi o homem branco, quem produziu esse discurso, produziu com ele um artefato no qual essa mamãe tem que se encaixar. E coisas são esperadas dela, ok? Identidade, então, tem a ver com irrupção epistêmica. E aí a gente pode olhar, então pega a identidade e joga fora. Não, vamos trabalhar com ela, vamos pensar a identidade. Mas em que aspecto? Que epistemologias nascem dessa identidade? E essa epistemologia, lembra do Foucault? Tem a ver com poder, saber, desejo, domínio sobre o outro. Pensar essa identidade projetiva do branco sobre o negro como um olhar voyeurista. Então, né, o olhar sobre o outro. Pensar essa identidade como fissurada, como rompida pela linguagem. Tem sempre uma relação aí, então, de alienação na própria identidade. Pensar essa identidade lida dentro de um entrelugar, um intervalo entre a recusa e a designação, entre a aceitação e a designação. Pensar essa identidade como resultado de uma luta agônica, agonia, entre epistemologia, tudo que falamos, e representação. O que é representação aí? Articulação do sentido e o próprio ato de enunciação. Identidade tem a ver com alteridade, né, gente? De pensar essa relação de identidade e alteridade. A identidade faz deslizar de dentro dela a alteridade. Por exemplo, quando eu digo assim, eu, Alexandre, sou gay, o que desliza nessa hora? O hétero. Porque eu sou gay entendido em contraste com o hétero, em contraste com o não gay. Então, eu sou branco. O que desliza aí? O negro, o indígena, percebe? Muito bem. Aí, voltemos do Frantz Fanon. O que quer um homem negro? Quando ele... Lembra que lá em cima, o jogo psíquico do Fanon, eu coloquei o quer em itálico. E vou voltar nele ali mais um pouquinho. O quer tem a ver com o desejo. Se em itálico o privilégio é da palavra negro, estou fazendo oscilar, deslizar a alteridade. Aquilo que o outro, que não é negro, por assim dizer. Se eu pergunto o que quer um homem negro, e a ênfase está no que coisa ele quer? A coisa em si, e não o desejo. Se eu pergunto o que quer um homem negro, o quer é o desejo. Se eu pergunto o que quer um homem negro, e é o homem que está em itálico nessa frase, é o homem em relação à mulher negra, por exemplo. O que quer um homem negro em relação a uma mulher negra? O que quer um homem negro em relação ao homem branco? Muito bem. E aí, essas nuances vão fazendo alterar completamente o sentido da pergunta, que parece ser a mesma pergunta, mas não é. Não é. Muito bem. Não é maravilhoso isso, gente? Eu fico encantado, assim. Baba, pele negra, máscaras brancas.
Não é uma divisão precisa. Ó, pele negra de um lado, máscaras brancas do outro. Pele negra, máscaras brancas é o cara negro que está usando a máscara branca. Não, não é só isso. Baba está nos alertando. Não é uma divisão precisa. É uma imagem duplicadora, dissimuladora do ser em pelo menos 2 lugares ao mesmo tempo. O que torna impossível, quem é francesa, sabe francês, ajuda aí. O que torna impossível para evoluir, desvalorizado, insaciável, um abandono neurótico, afirma Fanon, aceitar o convite do colonizador à identidade. Já vou chegar aí. O que esse evoluir desvalorizado está dizendo para nós? Tem um paradoxo aí, porque tem a ideia do o evoluído, aquele que avançou, mas esse que é evoluído, sempre desvalorizado. Quando Fanon diz para nós, o homem negro é negro onde quer que ele vá. Então, tudo bem o homem negro. Lembra do Milton Santos? Milton Santos falava isso. Eu sou um professor renomado, ganhei título honoris causa, não sei o quê, professor da USP, mas onde eu for, eu serei homem negro. Ah? O que ele está dizendo? No restaurante que ele chega e que, sei lá, o garçom não sabe quem ele é, né? Porra, é Milton Santos, o cara não está por fora disso. Se o garçom acionar os preconceitos sobre o homem branco, ele poderá sim ser destratado. Então, esse lugar, né, ao mesmo tempo em que diz para você, evolua, vem conosco, se torne civilizado, não é esse o discurso ocidental? Aí o sujeito negro se esforça para isso acontecer, ao mesmo tempo que ele se esforça para isso acontecer, algo vai dizendo para ele, você nunca será como nós. Esse jogo é um jogo perdido. Muito bem. Aí o texto prossegue. Aceitar o convite do colonizador à identidade. Que identidade? A identidade que o colonizador está demandando, né? Você é um médico, um escritor, um estudante. Você é diferente, você é um de nós. Repare. Então, nesse processo do cara se desenvolver, ele vai se tornar médico, escritor, estudante. Olha a sacada do Baba lendo Fanon. Você é diferente, está em itálico. Você é diferente de quem? Você é diferente do negro que não é médico, mas você também é diferente do branco que é médico. Ok? Você é um de nós. Você é um de nós quem? É um de nós brancos? Jamais será aceito no clubinho, querido. Não tem esse espaço dado aí, dentro do discurso colonial. Aí, Alexandre, vou sair daqui com raiva das pessoas brancas hoje. Calma, gente, nós já aprendemos que não tem, né? Esse lugarzinho aí não tem, né? É precisamente naquele uso ambivalente de diferente, ser diferente daqueles que são diferentes faz de você o mesmo, que o inconsciente fala da forma da alteridade, a sombra amarrada do adiamento e do deslocamento. Não é o eu colonialista, nem o outro colonizado, mas a perturbadora distância entre os dois, que constitui a figura da alteridade colonial. Então, esse sujeito produzido a partir do discurso colonial, ele nem se torna o eu colonialista e ele nem é o outro colonizado. Ele está figurado, preso nessa alteridade colonial. O artifício do homem branco inscrito no corpo do homem negro. É em relação a esse objeto impossível que emerge o problema liminar da identidade colonial, os problemas do limite, os limites, e liminar no sentido de problema fundamental e suas vicissitudes. Aí, gente, vocês viram que o Baba, ele trouxe várias poesias lá para a gente pensar, né? Como essas coisas estão constrangidas, né? Entre